Voltamos então com o terceiro bloco do debate presidencial do Fluminense Futebol Clube. Nesse bloco, os candidatos continuam respondendo a temas propostos pela produção do programa. Quem começa o próximo tema é o candidato Júlio Bueno. Candidato, o tema é: uma arena tricolor pode ser um negócio altamente lucrativo para o clube. Caso o mesmo entre como o parceiro no negócio, cedendo a sua marca, o seu investimento poderia ser igual a zero. Não estaria na hora de o Fluminense voltar a se destacar pelo arrojo e pioneirismo e tomar a frente do projeto de construção de uma arena própria? 2 minutos e meio, por gentileza, candidato. Certamente o Fluminense vai virar, de novo, um time de vanguarda no Brasil, precisa ter uma arena. Ter uma arena não é uma coisa trivial, senão já estava feita, né? Na verdade, precisa se encontrar esquemas financeiros que permitam a viabilização da arena. Há várias possibilidades. Uma delas é conseguirmos um patrocinador para a arena, né? Há vários exemplos no mundo. Me lembro agora o exemplo do Arsenal, né, que tem na Fly Emirates o grande patrocinador da sua arena. Naturalmente que há dificuldades implícitas nessa questão com relação ao local, em que local seria, né? Na verdade, o Fluminense precisa ter a sua história como referência, portanto, precisa que seja no Rio de Janeiro, né? Pelo menos próximo ao Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é um lugar que não tem espaços muito simples para isso, precisa ser um lugar de fácil acesso, mas certamente, para que a gente seja, de novo, um time de vanguarda, é fundamental que o Fluminense tenha uma arena. Na verdade, esta questão, ela impacta fortemente a questão financeira. Conforme já foi citado aqui, aliás, o Mauro detalhou, o Internacional saiu da sua crise financeira usando a sua arena, né? Os clubes europeus, eles têm a venda de ingressos como sua principal rubrica de arrecadação. Então, e mais ainda, a questão do resultado técnico, ela depende também fortemente de uma arena própria. Naturalmente que no Rio de Janeiro há ainda uma outra possibilidade, que é o Maracanã. Na verdade, há a expectativa da concessão do Maracanã. Eu, pessoalmente, acho que o Fluminense deve fazer tudo que pode, né, para que consiga ter uma parcela dessa concessão. O Maracanã é muito importante, o Maracanã é parte da nossa história, mas acho que não basta o Maracanã. O Fluminense precisa ter uma arena própria, né, para jogos até 20 mil torcedores e que nos dará, de novo, né, um respaldo financeiro e um respaldo técnico. Bom, a arena própria não é um trabalho para soluções simples, né? Eu, sinceramente, tenho acompanhado o Fluminense, digamos assim, politicamente, nos últimos 12 anos. Eu não vi empenho nenhum de presidente nenhum querendo criar nenhum tipo de arena. Então, talvez o Fluminense esteja patinando aí, porque, primeiro, o presidente tem que ter vontade política de trabalhar isso. Ele tem que saber que isso é um desafio grande e ele tem que enfrentar, porque o presidente é o líder do clube e é ele que tem que segurar essas questões mais complexas, né? Assessores e vice-presidentes para outras questões menores, ele já tem. Então, essa questão da arena, eu acho que é uma atividade inerente ao presidente do clube. Ele buscar, ele tentar resolver esse problema com alguns elementos de dentro do clube, mas ele tem que ter a vontade política de dizer: eu vou fazer a arena, eu vou correr, eu vou conquistar isso. Isso eu não tenho visto no Fluminense nos últimos 12 anos. Para não entrar num tema tão complicado como a arena, eu diria a você que nem para o CT do futebol eu vejo esse empenho, muito menos investimentos, né? Que há 20 anos que Xerém não vem recebendo investimentos. Se as últimas gestões do Fluminense tratassem Xerém como um consórcio, todo mês pagar um pouquinho, o CT já estava concluído há muito tempo. Então, nem esse pouquinho em Xerém se consegue. Então, o primeiro passo é a vontade política. Agora, a arena é fundamental. O Fluminense tem que ter uma arena, um clube grande. Isso pode vir a trazer novas receitas, pode trazer uma série de programas de marketing embutido nisso, né? Parceria sempre bem-vinda.
tá certo? O Fluminense é uma entidade sem fins lucrativos, o problema do Fluminense não é ter grandes balanços com grandes lucros, o Fluminense não é a Vale do Rio Doce. Então, o problema do Fluminense é encontrar parcerias que sustentem a instituição, que façam a instituição começar a crescer, se desenvolver, formar cidadania, formar atleta. E se tiver um bom parceiro que queira entrar e fazer um estádio com o Fluminense, eu acho que o Fluminense vai ser muito bom. Muito obrigado, candidato. Vamos então ao último tema desse terceiro bloco. O candidato Mauro Carneiro começa respondendo. O tema é: um clube precisa se tornar uma empresa para pensar como uma? O futebol é profissional e envolve altas cifras. O salário do nosso treinador seria suficiente para contratar várias equipes de profissionais das áreas administrativa, contábil, financeira e marketing, entre outras. Por que então a gestão do clube tem que ser amadora? Candidato Mauro, 2 minutos e meio, por gentileza. Bom, e essa questão de amadorismo é uma questão muito relativa, né? Você tem que o futebol se profissionalizou pelas exigências do esporte, né? Você tem que ter uma boa preparação física, você tem que ter uma boa preparação técnica, você tem que ter uma série de recursos. Hoje o jogador, antigamente corria 6, 7 quilômetros, hoje corre 13 numa partida de futebol. Então as coisas vieram se aperfeiçoando, você tem que ter um CT, você tem que ter uma administração moderna, você tem que ter uma série de coisas. Então, quando alguém fala em administração amadora, está falando em quê? Está falando que os vice-presidentes do clube, que essas pessoas não são profissionais. Essas pessoas são profissionais nas suas áreas. O problema é colocar as pessoas certas do clube nos lugares certos. Acontece que as eleições do Fluminense, elas são, nos últimos anos, formadas por uma série de acordos e que nem sempre as pessoas que deviam estar sentadas para resolver as coisas estão sentadas outras por acordos que não deveriam estar lá. Então, não é questão de amadorismo, é questão da pessoa errada no lugar errado, né? Agora, a questão da empresa, eu acho que pode ser uma solução. Não acho que não deva ser, eu acho que pode até ser uma solução. O Estatuto do Fluminense até já prevê isso. Agora, eu vejo que o Fluminense hoje, ele precisa resolver alguns problemas dele, internos dele, entendeu? Se organizar em alguns setores. A gente tem informações reais do que acontece dentro do Fluminense, em termos de recursos, em termos de custos, em termos de uma série de coisas, de quadro funcional, para que a gente possa, se for pensar numa solução dessa, conhecer bem aquilo que nós temos, porque essa é uma outra questão. Quando fala da dívida, né, você pergunta para o vice-presidente, ele fala um valor, você pergunta para o presidente, ele fala outro. Quer dizer, então, cadê os dados para provar para a gente que a dívida é 200, é 300, é 400? Enfim, a gente precisa ter os dados bem mapeados, bem detalhados, bem consistentes, para a gente poder ter a situação do clube na mão, para então partir para uma nova estratégia, uma nova filosofia, ou o que seja. O clube, para alocar corretamente os seus recursos, ele precisa ser uma empresa. Vou dar os dados. Dos 30 maiores clubes do mundo, 27 são empresas. Evidentemente que há a probabilidade, né, de um clube, no modelo atual, ter resultados financeiros, técnicos, né, adequados. Mas é uma questão que o capitalismo ensina, né? A melhor maneira de alocar os recursos no mercado é através das empresas. E assim é no resto do mundo. Com exceção, e por razões absolutamente específicas, do Real Madrid e do Barcelona, que tem características próprias na Espanha. O restante, os clubes europeus, né, dos clubes americanos, né, nos seus diversos esportes, eles seguem a regra de ser empresa. Na verdade, e também eu concordo com isso, quer dizer, há possibilidade de gestões melhores, mais eficientes, mesmo no esquema atual, né? Eu reconheço que é possível isso, mas isso não levará à máxima eficiência. A máxima eficiência, ela se dará a partir da implantação do clube empresa, que é, na verdade, o nosso grande compromisso e, do nosso ponto de vista, a forma mais adequada, né, para resolver as questões centrais do Fluminense. Evidentemente que existem outras possibilidades, mas nós acreditamos fortemente que o clube empresa é que irá resolver isso. Por exemplo, Xerém.
né? Evidentemente que, se o clube for uma empresa, Xerém será tratado como a grande questão do Fluminense, né? A galinha dos ovos de ouro, tá certo? Quer dizer, aquela questão que resolverá e que acrescentará renda e resultado técnico. Evidentemente que, se for um clube empresa, precisa-se ter um centramento. Essa questão será central em qualquer estratégia. Evidentemente que, sendo um clube empresa, a questão do estádio ela será prioritária, né? Portanto, eu queria voltar ao tema que é um mantra na minha campanha: fazer um clube empresa. Eu reconheço que pode levar algum tempo para se conhecer os dados, mas rapidamente a gente conseguirá fazê-lo. Muito obrigado, candidato. Concluímos então o terceiro bloco do debate. Voltamos em seguida com o quarto bloco, quando os candidatos farão perguntas entre si.